bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um nhoque de farinha de aveia, que eu acho que fica uma opção mais leve e mais saudável. E ontem eu já deixei preparada a carne de panela que eu vou servir junto com o nhoque. E assim também eu já facilito um pouco o meu trabalho para não fazer muita coisa hoje, né? Não precisar fazer muita coisa. Então eu já deixei a carne ontem preparada e hoje eu só vou fazer o nhoque. Ontem também, quando eu fui fazer a carne de panela, eu decidi usar a nossa panela de pressão nova. Era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu já vinha pedindo pro Léo há bastante tempo e ele resolveu comprar. Então eu testei ontem essa panela, ela é muito legal. Essa panela ela é bem diferente, até onde eu sei. Ela veio da Itália, a gente comprou pela Amazon. Ela tem um design bem diferente das panelas que a gente vê normalmente, só que ela funciona bem normal, assim, não tem nenhum segredo, é só a tampa mesmo que tem um formato diferente do que a gente tá acostumado. E ela fecha, né, de uma forma não tão convencional, mas ela funciona super bem. Ela também tem uma estética diferente de panela de pressão. Ela parece mais uma panela normal. O diferencial dela são os cabos, né, e na lateral. E essa forma que tem a tampa. Então, eu acho que ela foi realmente uma boa opção, porque assim a gente tem uma panela que não parece necessariamente uma panela de pressão, parece uma panela mais comum e ela não ocupa muito espaço dentro do armário. E ela tem, se eu não me engano, 5 litros. E ela é muito, muito boa realmente. A gente não tem nenhuma dificuldade com ela. A forma como você tira a pressão dela também é bem legal, é por um pininho que você gira ali, então você gira ele no começo que é o modo para cozinhar, né, onde vai pegar a pressão, e depois quando você desliga a panela, tira ela do fogo ou da onde tá para parar, né, de mandar calor para a panela. Aí você consegue abrir o pino para não jogar tanta fumaça para fora, porque se ela ficar numa boca que ainda tá quente do fogão, eu tenho a sensação que ele fica mandando mais calor, fica cozinhando lá dentro ainda o que tiver, né? E o vapor que sai é bem mais forte. Então você tira dessa boca quente e daí abre esse pininho e esse pininho vai soltar toda a pressão da panela. Ela é super prática e realmente valeu a compra que a gente fez. Essa semana também eu quero fazer bolacha de maisena, e então eu comprei umas forminhas na Shein. Na verdade é uma só, é uma forminha de abóbora, só que ela vem com os olhinhos e as bocas separados para poder fazer, né, na bolacha. E eu quero testar talvez na quarta-feira, ainda não me decidi, porque como hoje eu vou fazer o bombom de morango, que eu quero fazer porque a gente comprou um monte de morango na promoção e eles vão estragar, então para não estragar eu decidi fazer bombom de travessa. E daí na quarta-feira eu acho que eu vou fazer essa bolacha de maisena. E daí eu vou testar essa forminha nova que eu comprei. A gente comprou esses copinhos aqui no IKEA recentemente, de uma coleção nova, se eu não me engano se chama Estocolmo. Ele parece muito aqueles copinhos de chá japonês, sabe? Que o pessoal toma matcha, enfim. A gente usa aqui em casa para tomar café porque a gente não toma chá, mas eles são assim, ó. Ele não tem alça e você segura assim o copinho. Ele é muito bonitinho. Ele é meio pesado, mas eu acho ele super bonito e cada um deles custou R$3,99 e a gente comprou 4 desses. E aqui em casa a gente não tem muita caneca dessas menores, né? A gente tem as canecas do Starbucks ali em cima, que são bem grandes. E a gente queria canecas menores e a gente só tinha 4. Então resolvemos comprar mais 4 copinhos desse aqui para poder tomar café. Só para constar que eu estava enganada, nós temos esses 4 copinhos aqui. São 4 desse aqui. E temos essas 4 xícaras aqui também. Então, essa é a quantidade de canecas, copinhos que a gente tem para tomar café aqui em casa, tirando as canecas do Starbucks.
Hoje é um novo dia por aqui. Ontem eu acabei gravando muito tempo de eu fazendo a casinha, né, que eu tô montando. E eu realmente perdi a hora fazendo aquilo porque é uma coisa que eu gosto muito. Artesanato é uma coisa que eu gosto de fazer e eu me sinto bem fazendo, principalmente coisas pequenas, né, como o crochê, que eu sempre faço bonequinhos pequenos e essas peças de construção, né? Eu sempre falei assim para as pessoas que se eu tivesse que trabalhar com essas coisas assim de montagem, de coisas pequenas, é uma coisa que eu ia gostar muito, porque eu acho muito incrível fazer isso. Então ontem eu perdi muito tempo montando essa casinha que eu tô fazendo. Não terminei, montei só o principal, né? Não terminei tudo. E talvez eu dê um tempo um pouquinho, porque acaba que é um pouco cansativo, né? Eu fiquei mais ou menos, sei lá, 1 hora ontem montando isso, enfim. E esses dias uma coisa que eu tava comentando aqui com o Chuchu, que eu tava lembrando do filme da Tinkerbell. Não o filme do Peter Pan, em si, mas o filme da Tinkerbell, que foi feito anos depois, né? Que a Tinkerbell, ela foi escolhida como a fada artesã na hora que ela nasceu, lá, enfim, né? Quando eles vão descobrir para qual talento eles têm. E eu lembro que no filme ela não gosta de ser a fada artesã, porque ela diz que as outras fadas, que nem tem a fada do verão, a fada do inverno, a fada da primavera, enfim, cada uma tem a sua utilidade com relação ao tempo. Então, na parte do outono, o que as fadas do outono fazem, na parte do verão, o que elas fazem, enfim. E ela considera que essas fadas, elas têm uma utilidade, mas a fada artesã não. Só que a fada artesã é justamente a fada que monta os utensílios que vão auxiliar as outras fadas que precisam sair para fazer essa parte com relação às épocas do ano, né? E ela demora para entender a importância de uma fada artesã. O tempo foi passando assim, né? Eu fiz faculdade de artes visuais. Eu sempre gostei de artes. Sempre gostei mesmo. E hoje, se me perguntassem se eu escolheria artes de novo, e sim, eu escolheria artes de novo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E quando eu vi esse filme, assim, eu também no começo pensava, poxa, né? Mas, ela é fada artesã, né? Meio, Mas, assim, hoje eu olho com outros olhos, porque eu mexo muito com artesanato. Na época que eu assisti, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Também achava meio, sabe, que sem graça, fada artesã. Mas hoje em dia, depois da faculdade que eu fiz e de tanto artesanato que eu faço, eu olho e penso assim, poxa, mas é tão legal. É tão legal você fazer artesanato, você poder fazer coisas que auxiliem outras pessoas, ou sei lá, para coisa mais útil, como um instrumento que você usa em casa, que nem a gente comprou num site um negocinho para pôr na máquina de café que foi feito numa impressora 3D. Tudo bem que não teve tanto o papel da pessoa mexer com aquilo, sabe? Mas foi o trabalho de alguém. Tem tanta coisa assim que as pessoas fazem de artesanato que ajudam em casa, sabe? E como, sei lá, cerâmica, eu gosto muito de cerâmica também, é uma coisa que eu queria muito fazer. Mas assim também tem os bonequinhos de crochê, por exemplo, ou você pode comprar o artesanato de alguém como uma decoração, tem pano de prato que você pode usar como decoração ou como uma utilidade em casa. Então hoje eu olho para esse filme com outros olhos e eu gosto tanto dele, ele é tão bonito, né? Essa parte do artesanato e das fadas artesãs, e enfim, é uma coisa que eu acho tão bonitinho de ver, e é bonito de ver a forma como ela começa a valorizar o trabalho dela como artesã, e que é uma coisa que eu sempre tento fazer assim comigo, né? Eu gosto muito das peças de crochê. Eu sempre fico triste quando a gente vê que essas coisas manuais que a gente faz não é valorizada de alguma forma, porque tem muita gente que fala, mas é caro, porque isso, porque aquilo, mas as pessoas não param para pensar no empenho que você tem para fazer aquilo, no tempo que você leva, na quantidade de material que você gasta. E, né, por mais que seja prazeroso fazer isso para quem está fazendo, você demanda um tempo da sua vida, tem o cansaço, tem as dores, enfim, nem sempre é fácil. Às vezes você erra e tem que refazer e refazer várias vezes e ainda assim continua dando errado. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso e elas querem colocar valor no trabalho dos outros. Então, assim, o dia que eu olhei e percebi que, é caro o crochê? Mas é porque tem pessoas atrás disso. Não, a peça não surgiu do nada, não foi assim, caiu
né, do céu a peça, foi alguém que fez. Mas a partir do momento que eu vi que eu não podia pagar, eu comecei a fazer pra mim. Então, assim, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém porque eu fiz pra mim, porque eu realmente não tinha como pagar aquilo. Então, eu comecei a fazer pra mim. E algumas vezes vendi, e, enfim, já teve vezes que eu e minha mãe, a gente ouviu que, mas é caro, é caro. É caro, mas olha, né, tudo que a gente teve que fazer e os materiais não são baratos também. Mas, enfim, eu até vou mostrar algumas peças de crochê que eu fiz. Eu já falei lá pra trás em algum vídeo que eu tava fazendo uma Coraline e eu não sei se eu cheguei a mostrar ela pronta. Talvez eu não tenha mostrado pronta, não mostrei o processo também, porque eu esqueci, mas ela já está pronta. E eu fiz, acho que, uma outra bonequinha nesse tempo, e depois eu não fiz mais crochê. Eu, na verdade, comecei a fazer um casaco de crochê, mas eu percebo que casaco pra mim é uma coisa muito difícil de continuar, porque eu gosto mais de fazer os bonequinhos, eu me sinto melhor com peças menores. E o casaco, como vai ser um casaco grande, enfim, é pra caber em mim, no fim, eu perco um pouco a vontade de fazer. Daí eu comecei, parei, ele tá guardado, mas assim, eu vou terminar ele. Eu tô me inspirando no casaco do Hall, do Castelo Animado. Então, eu acho que vai ficar bem legal, né? Eu comprei os fios na Shein também, porque quase tudo que eu compro é na Shein. Mas eu comprei esses fios e eu tô tentando fazer. E eu vou mostrar o haul menorzinho que eu tenho, que eu já mostrei, porque é no casaco que ele tá usando que eu tô fazendo o meu na versão grande também. Então aqui, ó, como eu comentei, o haul é esse aqui, eu já mostrei antes. E esse aqui é o casaco dele, que é o casaco que eu vou fazer num tamanho maior pra mim. Mas é exatamente esse mesmo casaco aqui. Essa aqui é a Sophie, eu já tinha mostrado ela também, né? Que também é do filme O Castelo Animado, mas eu já tinha mostrado, então não é bem o foco. E aqui tá a Coraline pronta. Essas estrelinhas da roupa dela eu comprei na Shein também. E ela ficou assim. Ficou tão bonitinha. E daí eu fiz o polvinho do filme da Coraline também. Ele é bem pequenininho e é a coisa mais fofinha. Esse botão é um que eu comprei na Shein também. E essa daqui é a Kiki, do filme O Serviço de Entrega da Kiki. Foi o último crochê que eu fiz. Ele tem um botãozinho na parte de baixo do lacinho da cabeça. É um mini botão que eu comprei na Shein. Ficou muito legal. Foi bem difícil de colocar. O Chuchu teve que me ajudar a colocar esse botão. Mas ela ficou assim, ó. O lacinho não fica bem preso aqui, né? Ele fica solto. Mas é muito fofinho. Ali, ó, o botãozinho bem ali. Essa é uma das peças que eu mais gostei de fazer. Me deu bastante trabalho, mas ficou bem bonitinha. E todas essas peças têm o mesmo tamanho. Todas essas bonequinhas têm o mesmo padrão. O que difere é, no caso, a roupa, o cabelo, né? Mas todas têm o mesmo padrão. Aqui estão todos eles juntos, pra vocês verem que eles têm todos o mesmo tamanho, ou o mesmo padrão. O que muda, no caso, é o personagem. Mas ficou super fofinho, né? Eu até tenho um outro boneco que eu tô fazendo, que é o Haku, do filme A Viagem de Chihiro. E eu não terminei ele. Já faz bastante tempo que eu comecei. Eu acho que eu comecei antes de vir pra cá, mas não terminei ainda e eu quero continuar ele. E depois dele eu quero fazer a Chihiro também. O próximo crochê que eu vou continuar é o Haku. E também posso mostrar como que ele tá ficando, né? Conforme o processo vai acontecendo. E depois eu vou fazer a Chihiro. Não é a primeira vez que eu faço a Chihiro. Eu já fiz ela em um outro momento. Mas dessa vez eu vou testar ela de novo com uma outra roupa. Que a primeira Chihiro que eu fiz, ela tinha aquela roupa do começo do filme. A Chihiro que eu vou fazer agora, ela vai ter a roupa que ela usa, que é o uniforme da casa de banho que ela começa a trabalhar. Então eu vou fazer essa versão dela. E também vou mostrar pra vocês quando eu for fazer, porque talvez demore um pouquinho pra isso acontecer. Que por sinal, o meu fio cor de pele tá acabando. E eu tô tendo um pouco de dificuldade de encontrar aqui fio na mesma espessura, não sei, que o meu, que eu trouxe, né, que eu uso o fio Cleia, da Círculo, e eu até encontrei num site da França, e talvez eu tenha que comprar por lá mesmo, porque senão eu não vou ter como continuar fazendo meus bonecos, né.
Mas isso é uma coisa que eu vou ver um pouco mais pra frente e talvez não agora. E uma coisa que eu também vou mostrar pra vocês, que eu vou tentar gravar no fim do dia, que é uma coisa que eu acho bem impressionante, porque eu nunca tinha visto, é que quando chega lá pelas 9 da noite, 9h15, 9h20, o céu ainda tá claro. E eu acho isso muito louco, porque eu realmente nunca tinha visto isso. Então agora, mais ou menos, tá escurecendo, talvez um pouquinho depois das 10. Até umas 10 ainda tá claro. E o Chuchu comentou que mais ou menos no ápice do verão, começa a escurecer assim perto das 11 da noite. Mas por enquanto, se eu não me engano, o céu já começa a ficar bem escuro depois de umas 10. 10 e pouquinho, 10h15 já tá bem escuro. Mas até umas 9h30, mais ou menos, o céu tá super claro, como se fosse meio-dia. E isso é bem legal. Eu vou tentar gravar hoje no fim do dia pra mostrar. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é isso aqui, que o Chuchu comprou e chegou hoje. Eu abri pra ver o que era, porque a gente não sabia, na verdade, o que vinha, porque a gente acabou comprando algumas coisas essa semana. E esse daqui foi o que chegou. Ele vem esses 4 utensílios. A gente tava precisando desse aqui, na verdade, mas veio também esses outros, porque no fim é um kit, né? E veio esse aqui que é de vidro. Esse aqui é só pra deixar dentro, né? Como veio, mas ó. Ele é bem bonitinho. Ele combina com as louças que a gente tem aqui em casa, as cores, né? No caso. E vou fazer um bom proveito, porque quem cozinha aqui em casa normalmente sou eu, né? Mais atualização, porque chegaram mais coisas. Dentro dessa caixa tem os filtros que a gente coloca na máquina de café, né? E essas daqui são as 3 formas com fundo removível que a gente comprou. Vale mais a pena comprar o kit, né? Então, o Chuchu comprou o kit. E daí, o fundo, ó, ele sai. Daí veio esses 3 tamanhos, se eu não me engano, é 22 centímetros, 26 e 32, 30, alguma coisa assim. Acho que talvez 32 ou 30, enfim, não sei. Essa última aqui é bem grandona. E deve essas 3. E aqui dentro tá o filtro da máquina de café, que no fim das contas a gente descobriu que não é tão necessário assim, porque ele não é um filtro para calcário na água. Então meio que pra gente não resolve muito, porque na verdade o único problema da água daqui é o calcário, né, e não é sujeira da água. Meu Deus, hoje é o dia de chegar coisa. Chegou mais esses 2 negócios aqui. Isso aqui é aquelas faquinhas de passar manteiga e isso aqui é o líquido lá de produto da máquina de barbear do Léo. E ainda falta coisa pra chegar, falta meu livro que não chegou hoje, não sei quando que chega também. Era pra vir no meio dessas compras aí, mas pelo jeito vai vir separado.